As operadoras alegam falta de recursos, os usuários reclamam da qualidade do serviço e a Anatel, responsável pela regulação, mantém-se em silêncio. O que vai acontecer com a banda larga fixa? Como ficam aqueles que têm contratos prevendo plano de dados ilimitado? É o que pergunto para Rafael de Souza, professor de Engenharia de Rede da UNB, e Paulo Renan, representante do movimento Marco Civil da Internet. Então, o que está contratado, está contratado. Me parece que é muito claro, não podemos mudar a regra do jogo agora que as pessoas têm um contrato de banda ilimitada. Eu fico pensando naquela figura que a gente conversava aqui no intervalo, do dono do churrascaria rodízio, né? Quando você está esperando a picanha, ele passa na sua frente 10 vezes lá com a coxinha de frango, a linguiça aqui, aí você pergunta, e a picanha? Quando é que vai aparecer? Enfim, isso tem um custo, é uma realidade. Se a gente pode esperar da tecnologia uma evolução relativamente tranquila, vai significar uma determinada quantidade de investimento para se alcançar uma banda adequada para a população e com um custo razoável para ela. Aí tem uma equação custo-benefício a ser calculada. É uma equação conhecida, não é algo com o qual a gente não possa trabalhar. Agora, realmente é uma questão em que a gente vai precisar sentar os segmentos aí, governo, Anatel, o mercado produtor, tanto de conteúdo quanto do serviço de acesso à rede. Esse mercado está tendo problemas. A gente tem uma operadora como a Oi que se encontra numa situação de literal intervenção na sua administração. Então, não se pode esperar de imediato assim, que a gente vai ter uma solução proveniente do provedor. Podemos falar em quase que um monopólio, que é um oligopólio, na verdade. Praticamente é um oligopólio. Eu era cliente da GVT, que foi comprada pela Vivo. E aí vai ter que ter alguma participação do governo. Em particular, tem a questão dos fundos. Os fundos não está muito claro, né, como é que o FUST e o Fistel foram aplicados. A evolução dessas coisas todas, a gente, na verdade, a gente queria um pouco mais de transparência, saber como é que as coisas estão ocorrendo. Mas eu acho que nós devemos sentar os três segmentos muito seriamente, dizer assim, no interesse do país, no interesse da sua população, quais são as soluções que a gente vai dar. E sem trocar os contratos por enquanto. A gente poderia dar um prazo, digamos, janeiro de 2017, e até lá fazer um plano de como é que a gente vai reagir a essa situação no que se refere à quantidade de investimentos, quem participa dos investimentos, e qual a tecnologia para onde a gente vai levar a internet brasileira para que ela seja adequada à população. Paulo, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ONU, as Nações Unidas, através de um órgão técnico, teria calculado um preço justo para a banda larga, que seria de 2% do salário médio de cada país. Aqui no Brasil, seria mais ou menos o correspondente, banda larga custaria entre R$22 e R$25. Pode parecer algo irrisório, mas o que você tem a dizer sobre isso? A questão do preço, né, ela passa a ser mais complexa até quando a gente imagina a amplitude, né, a área de cobertura da rede onde ela é oferecida. A gente tem, classicamente no Brasil, por exemplo, a região norte, como sendo muito deficitária do acesso à internet, mas também em grandes centros urbanos, eventualmente você tem alguns vazios, alguns bolsões em que, ao lado de um grande centro, ao caso da favela de Higienópolis, que fica ao lado de um bairro muito nobre, em que você não consegue ter o acesso contratado simplesmente porque as operadoras não veem lucratividade em oferecer esse serviço para as pessoas mais carentes, né? Então, a questão do preço, ela passa por uma definição que não é só individual, não é só a pessoa querer pagar ou não. A gente tem também uma política de mercado e que deveria estar submetida a uma política pública que, na verdade, não existe. Então, a questão de para onde a gente vai, eu acho que ela depende de a gente enfrentar uma negligência, primeiramente do Estado, que tem claramente se percebido pela omissão na ampliação dessa infraestrutura. A gente nunca passou no Brasil por um grande plano de... Esse já seria uma parte do gargalo, ampliação, né, da infraestrutura. A gente nunca se pensou no momento de onde precisamos estar, por exemplo, hoje estamos em 2016, em 2026, onde a gente quer estar? A gente ainda está discutindo como a gente deveria estar em 2015. Então, a gente está num debate e que acaba sendo atropelado por uma declaração na imprensa
de um representante da fornecedora de conexão, que é depois respondido pela Anatel com uma comunicação atravessada, com um recuo e um avanço, e como o professor Rafael colocou, falta a transparência, a abertura para a participação desse debate, né, de uma forma democrática, no Estado de Direito. Isso é muito importante para ter todas essas visões, para a gente não chegar a uma solução que seja inadequada para os interesses que estão envolvidos, e são muito sérios, né, de hospitais, enfim, questões educacionais. Então, para onde a gente vai não pode ser definido por meio de um decreto ou de uma portaria, né? A questão agora urgente é o como, e necessariamente isso tem que ser por um viés democrático. Bom, o que faltou no Plano Nacional de Banda Larga? O que está implantado já de quilômetros de fibras óticas e que isso representaria se hoje tivesse sido cumprido o cronograma inicial? Bom, a gente estaria com certeza numa situação um pouco melhor do que a atual, mas tem um outro aspecto também. Fibras óticas a gente tem já uma boa malha, em determinados pontos ela é carente, como mas na ainda região só norte. no Sudeste, Mas Sul? Sudeste, Nordeste, toda a borda do Atlântico é coberta por essa malha de fibras óticas e ela poderia ser melhor aproveitada, ela poderia ser compartilhada. E oferecer um serviço né, com maior velocidade para a população. Essa semana eu escutei no rádio que o grafeno está avançando em muitas pesquisas, que é um novo... É um composto, material. É um material. E que representaria um avanço, inclusive, em termos de turbinar... Nós não precisamos ainda desses avanços, não. Com a infraestrutura atual... Seria uma fibra ótica turbinada, isso? Não, mas com a infraestrutura atual, a gente teria a possibilidade... A fibra ótica, ela permite que você transmita o que se chama de várias frequências de onda, eu não quero falar de aspectos técnicos, que podem ser aumentadas e elas podem ser compartilhadas entre todos. Uma operadora pode compartilhar com outra. Tem também a parte chamada dos roteadores. Os roteadores é o equipamento que que se responsabiliza por levar a informação entre os usuários. Esses roteadores precisam também ser projetados e colocados no dimensionamento correto para que eles ofereçam a banda. Aliás, são eles também que fazem a tarifação. São eles que são responsáveis por cortar caso ultrapasse um determinado limiar lá de utilização. Eles são responsáveis pela franquia. Esse equipamento só desligar o sinal, né? Apertar o botão lá. Ele controla com mais detalhe, né? A quantidade de informação. Então, esses também representam uma determinada quantidade de investimentos. O que a gente constata? Claramente, o ponto em que nós chegamos do ponto de vista da nossa rede e da tecnologia utilizada não atende a nossa população. Nós precisamos ir adiante. E aí, se nós precisamos ir adiante, a gente realmente precisa aceitar e fazer o plano para ir adiante. E tem algumas falhas pontuais que podem ser detectadas, por exemplo, na questão da chamada última milha, né? Que é esse ponto. Eventualmente, você tem, sim, uma fibra ótica de muita capacidade e qualidade próximo a uma residência ou a todo um bairro, mas que por essa falta de um interesse econômico, você não tem aquele último fio que liga esse último trecho. É como se tivesse aqui toda a iluminação, toda a fiação, os postes na rua, mas não tivesse interesse. Ou você tem uma autoestrada passando por cima de uma favela, mas você não tem nenhuma via que permita que os carros acessem essa via. Então, esse é um problema que vai impactar em diversas partes do Brasil e que passa de novo por aquele problema de pensar isso de um ponto de vista que não seja só mercadológico, né? Não está só em jogo o interesse de uma empresa ou de um usuário ou do Estado, é o interesse da nação, né? E, obviamente, quando uma empresa quebra, isso é um problema para todo mundo, mas a questão tem que ser pensada de um ponto de vista maior, né? Onde poderia ser revista a questão das concessões para que a participação das empresas se queixam de que elas investem, investem. Digamos que elas investam e que lá no final, pela lei, tudo fica com a União se a concessão não for renovada. Quer dizer, são dois pontos que vocês acham que poderiam ser modificados ou não? A gente está aqui na TV Senado e aí cabe citar, por exemplo, o projeto de lei 174 de 2016, que literalmente diz assim, não é proibido cobrar essa franquia aí. Então podemos ir por esse caminho, um caminho de uma decisão política da sociedade e agora é a economia que se adapta ao governo.
Mas tem um outro caminho que é o caminho mais normal, aquele de a gente auditar os dados. Então, teve uma auditoria por parte do TCU. O TCU é órgão legislativo. Órgão assessor do órgão assessor aqui Congresso. também. E existe um relatório muito interessante que indica que a gente deva repensar o modelo de concessões. O Marco Civil me parece que já é suficientemente correto e que não precisa ser afetado por decisões. É uma declaração de direitos. É uma declaração de direitos, ela deve ser considerada, mas o que a gente precisa é de uma ação efetiva. Realmente nas concessões que a gente vai ter que mexer. Mas o Marco Civil, ele também é acusado, veja bem, não sou eu que estou falando isso, acusado de querer reduzir a desigualdade no porrete. O mercado, por mais demonizado que até mereça ser às vezes, mas a lei da oferta e da procura é uma coisa que é determinante da economia, né? Sim. Sem dúvida, né? Uma lei tem um limite do que uma legislação consegue produzir, né? A gente não vai conseguir, por meio de uma norma, impor uma realidade inexistente. Claro, a lei vai dizer o que tem que ser considerado e garantido como um direito. Nesse ponto, para que serve o Marco Civil? Para dizer quais são os direitos de quem já usa a internet. É um momento posterior à conexão. Quando a gente fala na franquia de dados, é até uma questão anterior. A gente tem lá no Marco Civil a garantia de que a conexão só possa ser contada por quem não pagou. A questão de quem paga, para quem, se quem oferece a conexão pode limitar os serviços também, a gente tem que ir para a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, que seria o palco ideal para fazer esse debate. E ele está posto. Hoje a gente tem, inclusive, algumas propostas na Câmara e no Senado, há uma audiência pública corrente na Câmara para tratar desse assunto da revisão da LGT, e aí é até um momento de repensar novamente para que a gente quer as telecomunicações no Brasil e estabelecer de uma forma clara qual é o objetivo para a nação das telecomunicações. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso estúdio, foi altamente interessante essa conversa aqui para mim, que aprendi muito. E convido vocês a voltarem assim que houver um fato novo aqui. A gente também agradece. Prazer foi meu. Eu conversei com o Rafael de Souza, professor de Engenharia de Rede da UNB, e com Paulo Renat, representante do movimento Marco Civil da internet, sobre as possíveis mudanças na banda larga fixa. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo qualquer programa da nossa TV, acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.